Sobre esse assunto com a Isabel Mega. Isabel, incêndio florestal no Parque da Chapada dos Veadeiros, outros incêndios florestais também registrados nesse momento no Brasil. Diante desse cenário que continua, o que o governo federal tem no radar? Carol, vou pegar como exemplo a situação aqui da Chapada dos Veadeiros, que é nosso quintal aqui em Brasília, uma região muito querida dos brasilienses e dos goianos como um todo. Se a gente tem a possibilidade de envio de forças federais para a Chapada dos Veadeiros, elas não podem simplesmente chegar, verem o fogo e saírem atuando. É preciso que elas tenham uma autorização do governo estadual, do governo de Goiás, no caso. Então, o governo está trabalhando numa ideia para tentar desburocratizar um pouco esses processos, atuar mais no campo preventivo. A gente vem observando essa linha de atuação nas últimas semanas, Carol, até porque o governo sofreu muitas críticas, em relação a essa situação, ainda que tenha o alicerce, das investigações da Polícia Federal que apontam a criminalidade desses incêndios. Isso tudo está sob investigação. Mas voltando, por exemplo, da Chapada dos Veadeiros, Carol, a ideia é, de antemão, você já trazer essa possibilidade de autorização. Isso tudo passa pelo estabelecimento de termos de compromisso. Não é algo tão óbvio assim, são aquelas questões técnicas ali da gestão pública e que, quando a gente tem momentos de emergência, como é a situação das florestas brasileiras, do Cerrado, a gente está falando da Amazônia, a gente está falando do nosso Pantanal, literalmente em chamas, a gente tem que trabalhar também nesses processos para tentar otimizar as coisas. Então, a ideia que nasceu ali na sala de situação e foi levada também como pleito dos governadores é para que você tenha essas autorizações de antemão e, com isso, você desburocratize esses processos. A sala de situação voltou a ter reuniões com a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva. Ontem teve uma reunião por lá no Palácio do Planalto, coordenada também pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. São os dois ministros que estão com a ação mais intensa em relação às situações das queimadas. Eles se reuniram com o governador do Amazonas, Wilson Lima, e devem fazer novas reuniões com eixos temáticos, Fizeram com a situação amazônica, devem fazer também em relação ao Pantanal, chamando também chefes de executivos para essa situação, para essas salas, de discussão, e devem fazer o mesmo em relação ao Cerrado, que é a situação que a gente está vendo nessas imagens tristíssimas vindas da Chapada dos Veadeiros. No Amazonas, o governo também acompanha a situação ali e reconhece via Defesa Nacional, Defesa Civil Nacional, situação também de emergência nesses municípios, Carol. A última atualização, a gente tem 38 cidades do Amazonas que enfrentam a estiagem, que tiveram essa situação de emergência reconhecida, o que facilita também nos trâmites burocráticos em relação à possibilidade de repasses. Obrigada, Isabel. Claro que a gente vai falar mais sobre esse assunto, com o destaque aí de Brasília, também monitorar a situação no Parque da Chapada dos Veadeiros.